Ninguém imagina o que pode acontecer quando um milionário vê sua faxineira sendo humilhada diante de todos. Ainda mais em um encontro às cegas, com apenas R$ 20 no bolso e um sonho emprestado. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Mas naquela noite, um gesto que parecia pequeno acabou mudando tudo. Você já se perguntou como é ser invisível no meio do luxo, até que o destino resolve colocar todos os olhares sobre você. Júlia Santana sempre soube o seu lugar naquela mansão. Quase 4 anos limpando o mesmo chão de mármore, polindo taças de cristal e evitando ao máximo ser notada. O máximo que recebia de Renato Campos, o dono de tudo aquilo, era um bom dia seco ou um aceno apressado. Para Júlia, luxo era só cenário. Sua vida era outra. Ônibus lotado de manhã, lista de remédios para a mãe doente, contas apertadas, sonhos guardados no fundo da gaveta. Ela observava os moradores e convidados passarem por ela como se fosse parte do mobiliário, sempre eficiente, nunca vista de verdade. Mesmo assim, toda noite, ao passar pano nas janelas enormes da sala principal, Júlia olhava para fora tentando imaginar como seria sua vida se alguém, algum dia, a enxergasse além do uniforme. Era nesses raros momentos de silêncio que ela se permitia sonhar, mas sempre voltava à realidade quando o celular tocava com alguma cobrança ou pedido de ajuda de casa. Em meio ao brilho dos lustres e do chão impecável, sentia-se menor do que nunca, quase transparente. Mas naquela noite, um convite inesperado e seus últimos R$ 20 seriam o primeiro passo para mudar tudo. Inclusive o destino de quem até então só sabia existir à sombra dos outros. Júlia chegou em casa já passando das 10 da noite, o cheiro de desinfetante ainda grudado nas mãos. O apartamento era apertado, mas tinha o aconchego de quem construiu tudo com luta. Ela foi direto ao quarto da mãe, verificou se as cobertas estavam no lugar e conferiu o remédio na mesinha. Dona Rita dormia profundamente, respirando com dificuldade, um som que para Júlia era quase trilha sonora dos últimos anos. O celular apitou no bolso do uniforme e por um segundo ela pensou em ignorar. Mas era impossível. Sempre podia ser da farmácia, do hospital ou até da escola, avisando que precisava buscar algum documento da irmã mais nova. Só que, dessa vez, não era nada disso. Era uma mensagem de Natália. A irmã mais velha era o oposto de Júlia. Falante, impulsiva, sempre querendo dar um jeito até onde não existia jeito. Preciso falar com você. Agora. Júlia respondeu rápido, sabendo que Natália não aceitaria um depois. Foram até a cozinha, onde Natália já sentava de pernas cruzadas na cadeira, o cabelo preso num coque desmanchado. Você não se cansa, não? Soltou Natália, olhando o uniforme amarrotado da irmã. Júlia sorriu, cansada. Alguém tem que segurar a barra, né? Natália não esperou resposta. Deslizou o celular pela mesa. Fiz para você, disse orgulhosa, e virou a tela para Júlia. Era um perfil novinho em folha em um aplicativo de encontros, com o nome Júlia, 27 anos, sonhadora, cuidadora de gente e de histórias. Júlia olhou surpresa e sem saber se ria ou brigava. Você tá maluca? Isso não é para mim, Nath. Mas a irmã insistiu. Para de se esconder. Todo mundo merece ser escolhido, nem que seja só por uma noite. Você também. Júlia relutou, lembrando de tantas histórias de amigas enganadas em aplicativos, mas naquele instante se permitiu. Talvez por cansaço, talvez pelo sorriso carente de Natália. Passaram os próximos minutos ajeitando a foto. Não tinha selfie de vestido, só aquelas de cabelo preso e uniforme. Deixa assim mesmo. Quem quiser gostar de você, vai gostar do pacote inteiro, decretou Natália. Entre uma risada e outra, começaram a rolar perfis juntos. Um era muito velho, outro só tinha foto de carro, outro parecia propaganda de suplemento.
Júlia, tímida, sorria e dizia: "Não, esse aí não." Até que apareceu Lucas. O nome era comum, mas o perfil parecia diferente dos outros. Ele sorria para a câmera. Tinha uma frase simples sobre gostar de livros, cachorros e cozinhar em casa. Natália se animou. "Esse é legal, fala com ele." Júlia hesitou, mas enviou um oi inseguro. Foi surpreendida com uma resposta rápida e educada, sem aquelas cantadas baratas. A conversa fluiu melhor do que ela esperava, mesmo com Lucas sendo um pouco misterioso sobre o trabalho e dizendo que estava voltando para a cidade depois de morar fora por um tempo. Nas noites seguintes, Júlia e Lucas conversaram sobre filmes antigos, música de barzinho, lugares para caminhar sem gastar nada. Ele não fez perguntas demais e ela, aliviada, pôde falar de tudo menos da mansão dos Campos ou das contas atrasadas. Lucas disse que gostava de simplicidade, que achava bonito quem lutava por cada conquista, e Júlia sentiu vontade de acreditar. Depois de uma semana trocando mensagens, Lucas mandou: "Vamos sair para conversar de verdade? Tem um restaurante pequeno, nada chique, mas comida boa e luz de abajur." Júlia hesitou. Olhou para Natália, que apenas assentiu com o olhar. Ela topou. Nos dias seguintes, a ansiedade foi crescendo. Júlia contava o troco do supermercado, tentando juntar algum dinheiro para o tal jantar. Tinha R$ 20 guardados num envelope, a soma de várias economias pequenas, o troco do ônibus, a moeda do pão, o resto de uma compra que conseguiu negociar no açougue. Todo centavo era importante. Quando contou o dinheiro de novo, sentiu o coração apertar. Dá para pagar pelo menos um refrigerante e uma porção, pensou, sem saber se era suficiente. Natália, percebendo a tensão, tratou de intervir. "Nada de ir de uniforme", decretou. Fuçou o armário e encontrou um vestido azul marinho, de tecido leve, que já não servia mais nela. Ajeitaram a barra, passaram a ferro e Natália garantiu: "Ficou perfeito." Andréa, colega de Júlia na limpeza, ouviu sobre o encontro e se ofereceu para ajudar na maquiagem. Chegou cedo, trouxe um batom novo e uma sombra brilhante. "Tem que dar sorte, né? Não custa tentar." Brincou enquanto Júlia se olhava no espelho rachado do banheiro. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sorrir para o próprio reflexo, ainda que com insegurança. A noite do encontro chegou. Júlia se despediu da mãe, arrumou o vestido emprestado e saiu quase correndo para não perder o ônibus. O vento frio batia no rosto, mas ela estava determinada a não voltar atrás. No caminho, mandou mensagem para Lucas: "Tô a caminho." Ele respondeu com um emoji sorridente e um "Te espero na mesa do fundo." No ônibus, Júlia olhou pela janela, vendo as luzes da cidade passando rápido. Pensou nas histórias de amor que via nos filmes da TV aberta, onde as mulheres sempre tinham sapatos de salto e perfume caro. Ela só tinha o vestido de Natália e o cheiro de amaciante barato, mas por dentro sentia um frio na barriga, igual ao das heroínas de novela. Ao descer perto do restaurante, conferiu o endereço no celular. Ajeitou a barra do vestido e entrou com o coração acelerado. O restaurante era pequeno, mas elegante. Velas acesas nas mesas, quadros coloridos nas paredes, música suave ao fundo. O garçom olhou para ela e sorriu, embora com certa curiosidade. Júlia sentou-se na mesa indicada por Lucas. Era a mais discreta, perto da janela, com vista para a rua. Ela se sentou devagar, ajeitando a bolsa com os R$ 20 e tentando parecer confiante. Passaram 5 minutos, depois 10. Júlia checou o celular. Nenhuma mensagem nova. Respirou fundo, tentando afastar a dúvida de que talvez tudo não passasse de uma grande piada. Os outros casais pareciam felizes, brindando com vinho, tirando selfies, rindo de piadas que ela nunca saberia o motivo. Júlia pediu um copo de água, apenas para ter algo entre as mãos.
Sentiu-se pequena, com medo de que todo mundo soubesse que ela estava ali, de vestido emprestado e sem dinheiro suficiente para uma entrada. O relógio do restaurante marcava quase 8 horas quando finalmente Lucas entrou. Estava bem vestido, cheiroso, e ao ver Júlia sorriu de leve, acenando de longe. Ele sentou-se de frente para ela, elogiou o vestido e comentou sobre o tempo. Júlia, nervosa, falou pouco, mas sorriu sempre que Lucas fazia uma pergunta ou contava alguma história engraçada sobre a vida em outra cidade. Aos poucos, sentiu o clima ameno, o medo sendo substituído por uma esperança tímida. Quando o garçom trouxe o cardápio, Lucas fez piada sobre os preços altos. Júlia riu, aliviada, e sentiu que talvez aquela noite pudesse ser, de fato, um pequeno milagre. Mas, no fundo, carregava o medo de que tudo aquilo pudesse desaparecer a qualquer momento, como um sonho emprestado, bom demais para ser verdade. No fundo do restaurante, Júlia tentava se manter tranquila, mas o nervosismo crescia a cada minuto. O cheiro da comida sofisticada se misturava ao perfume suave de Lucas, que sorria educadamente e puxava conversa sobre viagens, livros e séries, sempre com aquele jeito confiante de quem nunca precisou se preocupar com o preço de nada. Júlia, por outro lado, se sentia como uma estranha naquele universo. Cada detalhe a lembrava de que aquele não era o seu mundo. O vestido azul marinho, por mais bonito que estivesse, parecia emprestado demais, como se pudesse ser tirado dela a qualquer momento. Lucas sugeriu que pedissem entradas, elogiando o cardápio e contando histórias engraçadas dos lugares onde já havia jantado. Júlia se limitou a concordar, lançando olhares discretos para os valores dos pratos. O medo de não conseguir pagar por algo a paralisava por dentro, mas ela tentou disfarçar, sorrindo enquanto apertava os R$ 20 dentro da bolsa, como se aquele dinheiro pudesse protegê-la da vergonha. Quando o garçom chegou para anotar os pedidos, Lucas logo escolheu uma entrada cara, seguido de um prato principal ainda mais caro, sem sequer perguntar o que Júlia gostaria. Ela, insegura, pediu apenas uma água com gás, dizendo que não estava com muita fome. Lucas riu e fez um comentário sobre mulheres que fingem não comer nada nos primeiros encontros. Júlia sorriu de canto, desconfortável. O garçom não demonstrou reação, mas ficou claro pelo olhar que estava acostumado a situações daquele tipo. A cada prato novo que Lucas pedia, Júlia calculava mentalmente quanto seria a conta e quanto tempo levaria para juntar tudo aquilo de novo, caso precisasse pagar além dos R$ 20 que tinha. Enquanto esperavam a comida, Lucas continuava a conversar sobre si mesmo, sobre seu trabalho em um banco importante, viagens internacionais e o quanto detestava gente acomodada. Júlia se esforçava para prestar atenção, mas tudo que conseguia pensar era no envelope fino dentro da bolsa. O dinheiro dobrado em 4, as moedas amassadas no fundo. Observava as outras mulheres no salão, todas maquiadas, com vestidos caros, sapatos que brilhavam sob a luz do salão. Sentia-se ainda menor, mesmo usando a melhor roupa que tinha. Os minutos se arrastavam. O prato de Lucas chegou rápido, uma carne alta coberta de molho brilhante, acompanhada de legumes delicadamente arrumados. Ele comentou sobre a maciez da carne, sugeriu que Júlia experimentasse, mas ela recusou, dizendo que estava satisfeita com a água. Lucas deu de ombros, voltando a falar sobre si mesmo e o quanto achava que pessoas de verdade deveriam se esforçar mais para sair do lugar. Júlia se encolheu ainda mais na cadeira. No meio da conversa, o celular vibrou. Uma mensagem da Natália perguntando como estava indo. Júlia digitou rapidamente "depois te conto", guardando o celular com cuidado. Sabia que não poderia se distrair. Qualquer vacilo ali poderia transformar a noite num pesadelo. O garçom passou novamente, oferecendo sobremesas, mas Júlia recusou de imediato. Lucas, mais uma vez, brincou. "Nem um docinho?"
Não acredito que alguém consegue resistir a isso. Ela apenas sorriu, desconfortável. O salão ficava mais cheio e Júlia sentia cada vez mais olhares sobre si. O vestido começou a incomodar, apertando nos ombros, como se a lembrasse do quanto não pertencia àquele cenário. Enquanto Lucas falava, Júlia olhava as luzes suaves do lustre refletidas nas taças, imaginando como seria se, por um instante, ela pudesse ser vista como igual ali dentro. De repente, uma risada alta de Lucas a trouxe de volta. Ele fazia uma piada sobre pessoas que nunca viajam, dizendo que o mundo era duro para quem não se mexe. Júlia apenas sorriu, apertando mais a bolsa no colo. O garçom trouxe a conta antes mesmo de Júlia pedir. Lucas olhou rapidamente, fez uma careta, mas pagou sua parte no cartão e empurrou o restante da conta discretamente para Júlia, como se aquilo fosse normal. Ela abriu a bolsa com mãos trêmulas, tirou as notas de R$20 e algumas moedas que tinha, mas não era suficiente nem para cobrir a bebida. O garçom percebeu a situação e, com discrição, disse que estava tudo certo. Júlia agradeceu, mas sentiu a vergonha subir pelo rosto, o coração batendo rápido. Lucas, ao ver a cena, levantou-se rapidamente, dizendo que precisava ir porque tinha um compromisso cedo no dia seguinte. Júlia ficou ali, sentada, com o olhar perdido entre os talheres e taças vazias. O restaurante aos poucos foi esvaziando, mas a sensação de não pertencer àquele lugar ficou ainda mais forte. Ela pegou o resto das moedas, guardou o envelope vazio na bolsa e saiu do restaurante sentindo que tinha deixado um pedaço de si mesma naquela mesa. Do lado de fora, o vento era frio, mas Júlia não sentiu. Caminhou até o ponto de ônibus tentando segurar as lágrimas, mas não conseguiu evitar que algumas caíssem. A noite, que começou cheia de esperança, agora parecia apenas mais um capítulo de um sonho que nunca foi seu. No banco do ônibus, a cidade desfilava pela janela como se fosse outro planeta. Júlia segurava a bolsa com força, o envelope amassado entre os dedos, sentindo um gosto amargo de vergonha e decepção. Não sabia se contava tudo para Natália ou se guardava aquela noite para si, mais um segredo perdido entre tantos. Chegou em casa com os olhos inchados, o vestido cuidadosamente dobrado para devolver no dia seguinte. Dona Rita dormia, e Júlia agradeceu em silêncio por não precisar inventar um sorriso para disfarçar o que sentia. Na manhã seguinte, ela acordou cedo e foi trabalhar como sempre. O uniforme parecia mais pesado. Enquanto limpava os quartos do andar superior, ouvia risadas de crianças no jardim e passos apressados nos corredores. Renato Campos, como sempre, passou por ela apressado, falando ao telefone sobre negócios, sem reparar que Júlia existia. Ela mal levantou os olhos, apenas continuou esfregando o chão, cada movimento automático, como se limpasse também as lembranças ruins da noite anterior. Ainda assim, a imagem de Lucas, bem vestido e indiferente, não saía da cabeça dela. As palavras dele, as risadas dos outros clientes, o olhar do garçom, tudo parecia ecoar em cada canto da mansão. Durante o almoço, Júlia recebeu uma mensagem de Lucas. Espero que não tenha ficado chateada, foi só um jantar. Boa sorte. O tom seco e impessoal foi como uma segunda rejeição. Ela largou o celular de lado, sentindo um aperto no peito. Não queria admitir, mas esperava pelo menos uma explicação ou um pedido de desculpas. Natália percebeu a tristeza da irmã ao chegar em casa, mas Júlia só disse que tinha sido uma noite difícil e mudou de assunto, preferindo o silêncio ao constrangimento. No fim do expediente, enquanto recolhia as toalhas da sala de jantar, Júlia ouviu uma conversa entre Renato e um amigo. Estavam falando sobre as dificuldades de confiar em gente nova, sobre como todo mundo quer se aproveitar dos ricos. Júlia abaixou a cabeça, fingindo que não ouvia, mas cada frase pesava como se fosse para ela. De certa forma, sempre sentiu que ninguém ali via quem ela era de verdade.
Depois de terminar o serviço, despediu-se rapidamente e saiu, andando devagar até o ponto de ônibus. O céu escurecia cedo naquela época do ano e o vento frio fazia Júlia abraçar o próprio corpo, buscando conforto onde não havia. Enquanto esperava, ficou pensando na última vez que sentiu esperança de verdade. Lembrou da mãe jovem, animada para um futuro melhor. Pensou nos sonhos que Natália cultivava, mesmo com a rotina dura de professora. Por um instante, quase se convenceu de que ainda valia a pena acreditar em milagres pequenos, mesmo que a vida insistisse em mostrar o contrário. No ônibus, sentada entre desconhecidos, Júlia olhou para as próprias mãos. Eram mãos de quem trabalha desde cedo, unhas curtas, alguns calos. Na noite anterior, tinham segurado um talher de prata com a mesma insegurança de quem tenta abrir uma porta para um mundo que não a pertence. Quando chegou em casa, Natália estava na cozinha, preparando chá. Sem dizer palavra, ofereceu uma xícara à irmã. Júlia aceitou, grata pelo silêncio. Era nos gestos simples que sentia mais amor do que em qualquer declaração. Depois do banho, deitou na cama olhando para o teto, o vestido de Natália dobrado sobre a cadeira. Pensou em devolver logo, esquecer aquela experiência, mas algo a impedia. O que tinha sentido, mesmo que tenha sido só por algumas horas, era um vislumbre de um outro possível. Talvez por isso, no dia seguinte, aceitou o convite de Andréa para ir ao mercado juntas. No caminho, riram, falaram besteira, tentaram esquecer que a vida quase sempre era difícil. Andréa contou sobre o filho pequeno, sobre o aluguel atrasado, sobre os clientes que tratam as faxineiras como se não fossem gente. Júlia ouviu tudo com atenção, sentindo que não estava tão sozinha quanto imaginava. Naquela semana, a rotina se arrastou. Os dias se confundiam, o trabalho se acumulava, e Júlia parecia existir apenas para resolver problemas dos outros. Até que, numa manhã, Renato apareceu na porta da lavanderia, segurando uma caixa de presentes. Ele tinha perdido uma aposta com a filha, Catarina, e prometeu um jantar especial em casa, só para os dois. Júlia ouviu a conversa de longe com um sorriso discreto. Era raro ver Renato tão descontraído, brincando com a filha. Catarina pediu que Júlia ajudasse a escolher a sobremesa, e ela ficou alguns minutos na cozinha, ouvindo as histórias da menina, sentindo-se parte de algo, mesmo que só por um instante. Naquela noite, antes de dormir, Júlia recebeu uma nova mensagem de Lucas. Não era um pedido de desculpas, mas um convite seco. Se quiser sair de novo, conheço um lugar mais barato. Não quero ninguém desconfortável. Júlia apagou a mensagem sem responder. Sabia que não queria mais se submeter àquele tipo de situação. Não era orgulho, era só cansaço. No sábado, Natália insistiu para que Júlia saísse um pouco. Foram até a praça do bairro, comeram pastel e riram de lembranças antigas. Natália falou sobre esperança, sobre coragem para tentar de novo. Júlia não prometeu nada, mas ao voltar para casa, sentiu um leve alívio. Tinha aprendido com dor que às vezes a vida oferece encontros às cegas, não só com pessoas, mas com versões esquecidas de nós mesmos. Mesmo com o medo, mesmo com a vergonha, restava sempre a chance de tentar enxergar algo novo, ou ser enxergada, mesmo que só por um breve instante. No domingo, o sol apareceu tímido entre nuvens, e Júlia aproveitou para lavar roupa cedo, ocupando-se em silêncio enquanto observava o movimento da rua pela janela. Sentia ainda o peso da noite do encontro, mas tentava não deixar transparecer para a mãe e para Natália. Dona Rita reclamava das dores, Natália falava das provas dos alunos, e Júlia apenas sorria, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, ela se despediu das duas e saiu para trabalhar, mesmo sendo folga, porque precisava de um extra limpando a casa de uma vizinha. Depois de horas esfregando o chão e lavando o banheiro, voltou para casa com alguns trocados a mais, mas a cabeça continuava cheia. Quando chegou, recebeu uma ligação inesperada.
Era Andréia, a colega de trabalho, convidando-a para um café rápido antes do próximo turno. Sentadas em um boteco simples, Andréia percebeu o olhar distante de Júlia. "Tá tudo bem mesmo?" perguntou, servindo café na xícara. Júlia hesitou, mas acabou desabafando sobre o encontro, os olhares, a vergonha de não conseguir pagar nem a própria água. Andréia ouviu tudo em silêncio, apertou a mão de Júlia e disse: "Você não devia se sentir assim, não. Tem gente que só enxerga valor no que brilha, mas a gente é feita de luta, não de luxo." Júlia agradeceu, mas ao sair dali, ainda sentia uma pontada de tristeza por não ter conseguido reagir. Na segunda-feira, a mansão dos Campos parecia ainda mais fria. Renato circulava pelos corredores apressado. Catarina brincava no jardim com as amigas. Júlia se jogou no trabalho, limpando vidros, organizando a despensa, tentando ocupar o pensamento. Só que perto do fim do expediente, uma visita inesperada mudou o clima da casa. Lucas apareceu de surpresa, vestindo uma camisa clara, óculos escuros e um sorriso seguro. Ele tinha ido ao bairro entregar um documento, mas aproveitou para dar um oi, como se nada tivesse acontecido. Júlia ficou paralisada na porta da cozinha, enquanto Lucas conversava animado com Renato, elogiando o jardim e a decoração da casa. Renato, educado, agradeceu os elogios e convidou Lucas para um café. Durante o breve encontro, Lucas não perdeu a chance de dizer, alto o bastante para todos ouvirem, como certos restaurantes estavam cheios de gente que não tinha nem dinheiro para um drink. Renato não percebeu a referência de imediato, mas Júlia sentiu o rosto arder. Lucas olhou diretamente para ela com um sorriso enviesado e completou: "Tem gente que deveria se contentar com o básico, não tentar o que não pode pagar." Andréia, que ouvia a conversa de longe, lançou um olhar furioso para Lucas, mas Júlia apenas baixou a cabeça, fingindo não se importar. Catarina entrou correndo na cozinha, trazendo consigo uma energia diferente. Pediu um copo de suco para Júlia, que aproveitou o momento para se afastar do olhar de Lucas. Mas não foi suficiente. Lucas ainda fez questão de comentar, para todos ouvirem, sobre gente que não sabe o seu lugar. O clima pesou. Até mesmo Renato percebeu que algo estava estranho. Júlia terminou o que estava fazendo e se recolheu ao quartinho dos fundos, o lugar mais seguro da casa para se esconder quando precisava de silêncio. Lá, sentada na cama estreita, permitiu-se chorar baixinho, sentindo as lágrimas misturarem-se ao cheiro de amaciante nas roupas limpas. Ouviu passos se aproximando e pensou em secar o rosto rapidamente, mas antes que conseguisse, Andréia entrou e fechou a porta com cuidado. "Ele não vale nada, Ju. Você é muito mais do que isso. Não deixa que uma noite ruim apague tudo o que você construiu." Júlia apenas assentiu, mas as palavras de Andréia soaram distantes. Era difícil se sentir forte depois de ter sido exposta daquela maneira, especialmente diante de pessoas para quem ela nunca passaria de alguém de uniforme. O dia terminou arrastado e Júlia voltou para casa com a cabeça baixa. No ônibus, tentou se distrair vendo mensagens no celular, mas só encontrava avisos de contas e lembretes de trabalho. O saldo do banco era pequeno, as dívidas grandes e a lembrança do olhar de Lucas ainda mais pesada. Chegou em casa, colocou água para ferver e tentou fingir normalidade para a mãe e Natália, mas mal tocou na comida. Deitada, encarou o teto escuro do quarto, desejando esquecer tudo. Na manhã seguinte, acordou antes do despertador e foi direto para o trabalho. Resolveu evitar ao máximo os corredores onde Lucas poderia aparecer de novo. Durante o serviço, ouviu sem querer Renato comentar com Catarina que algumas pessoas julgam sem conhecer a história do outro. Catarina, sempre curiosa, perguntou: "Mas a gente pode saber tudo de alguém só olhando?" Renato respondeu: "Nem sempre, filha. Às vezes, só vemos o que queremos ver." Júlia terminou o dia limpando os últimos vidros da casa. No reflexo, enxergou a si mesma, não como a faxineira invisível,
mas como alguém que, mesmo machucada, seguia em frente. Lá fora, a rua já estava cheia de carros indo e vindo, vidas apressadas, ignorando as dores dos outros. Ela sabia que, a partir daquele dia, precisaria juntar os cacos e construir, mais uma vez, a coragem de seguir adiante, mesmo que ainda sentisse o peso da humilhação nos ombros. O dia seguinte amanheceu abafado e Júlia acordou antes do sol, sentindo o corpo pesado e a cabeça rodando com tudo o que vivera nas últimas semanas. A vergonha da noite no restaurante ainda pulsava, assim como o constrangimento de ver Lucas zombando dela em plena casa dos Campos. Fez o café, separou o pão para a mãe e saiu de casa, sem alarde, torcendo para não encontrar Lucas no caminho. A mansão estava silenciosa quando ela chegou. As primeiras horas foram gastas organizando os armários da despensa, depois varrendo o corredor principal, sempre tentando evitar qualquer contato visual. Por dentro, Júlia estava exausta, mas se obrigava a seguir. Precisava do dinheiro e sabia que parar não era opção. Por volta das 10 da manhã, ouviu o som do portão e o barulho de passos masculinos ecoando no hall. Lucas voltou à mansão, dessa vez para uma conversa formal com Renato sobre um projeto financeiro da empresa. Os dois se sentaram no escritório e Júlia, sem querer, ouviu um trecho do diálogo enquanto limpava a sala ao lado. Lucas elogiava o bom gosto de Renato. Falava sobre investimentos e sobre como era difícil encontrar pessoas confiáveis no mundo dos negócios. Em seguida, lançou uma indireta. Tem gente que tenta subir na vida de todo jeito, não é? Só esquecem que o mundo não perdoa quem não sabe onde é seu lugar. Renato sorriu cordial, mas sua expressão fechou levemente ao perceber o tom venenoso. Júlia manteve distância, terminando rapidamente as tarefas, até que a conversa terminou e Lucas se despediu, deixando uma sensação ruim no ar. Mais tarde, já perto da hora do almoço, Júlia foi chamada por Renato para servir água e café na sala de estar, onde Lucas o esperava para uma despedida. Lucas, sempre arrogante, não perdeu a oportunidade de se exibir. Falou alto sobre restaurantes caros, sobre como gente simples deveria saber a hora de se retirar, e ao ver Júlia entrar com a bandeja, lançou um olhar debochado. Alguns lugares são só para quem pode pagar, não é mesmo? Disse encarando Júlia, sem se importar em ser sutil. Ela, com as mãos trêmulas, quase deixou cair os copos, mas respirou fundo e se manteve em silêncio. O silêncio pesou mais que qualquer palavra. Renato percebeu, olhou para Júlia e por um breve instante questionou se não estava ignorando algo importante. Lucas terminou o café rapidamente e levantou-se para sair. Mas antes, aproximou-se de Júlia sussurrando baixo, só para ela ouvir. Se você não pode bancar o jogo, melhor nem sentar na mesa. Depois saiu, deixando um rastro de malícia e desconforto. Júlia permaneceu imóvel, tentando se recompor. Andréa apareceu minutos depois, trazendo um pano de prato, e olhou nos olhos da amiga. Ele não merece nem um minuto do seu pensamento, Ju. O mundo dele é vazio. Júlia balançou a cabeça, mas sabia que aquela frase ia persegui-la por um bom tempo. No final do expediente, Renato chamou Júlia ao escritório. Ela entrou, nervosa, esperando algum tipo de bronca ou advertência. Mas Renato, de olhos baixos, apenas perguntou se ela estava bem. Júlia hesitou, mas respondeu com um sorriso triste. Estou, sim, obrigada. Renato segurou o olhar dela por alguns segundos, depois voltou à papelada, e Júlia se despediu em silêncio, sem coragem de dizer o que realmente sentia. Na rua, o sol já baixava e a cidade começava a se acender em luzes amareladas. Júlia caminhou devagar até o ponto de ônibus, a bolsa apertada junto ao corpo. Pensava em tudo o que acontecera, em como o mundo parecia girar em torno de gente como Lucas, gente que nunca duvidava do próprio valor. Ela, por outro lado, passava despercebida, sempre tentando não incomodar. O ônibus demorou,
E enquanto esperava, Júlia releu as mensagens de Natália, Andréia e de uma amiga antiga do bairro, todas dizendo para ela não se deixar abalar. Tentou acreditar nas palavras, mas, quando finalmente entrou no ônibus lotado, sentiu o choro preso na garganta. O balanço do veículo, as vozes dos passageiros, tudo parecia distante. Chegou em casa tarde. Foi recebida pelo olhar atento de Dona Rita, que notou a tristeza da filha e a puxou para um abraço. Júlia chorou silenciosamente no ombro da mãe, sentindo que precisava derramar aquela dor para conseguir levantar de novo no dia seguinte. Depois do jantar, já no quarto, Júlia tirou o vestido azul marinho da sacola e o colocou de volta no cabide de Natália. Passou a mão pelo tecido, lembrando do frio na barriga que sentiu ao usá-lo pela primeira vez. Agora, o vestido parecia pesado demais, cheio de lembranças ruins. Ela dobrou com cuidado, guardou na gaveta e sentou na cama, olhando para o teto escuro. Fechou os olhos e tentou imaginar um futuro diferente, um lugar onde pudesse ser apenas Júlia, sem precisar pedir desculpa por existir. Na manhã seguinte, acordou cedo, mesmo sem vontade. Preparou o café, penteou o cabelo, vestiu o uniforme limpo. Olhou-se no espelho do banheiro e viu o próprio rosto marcado, mas também uma força que não sabia que existia. Sabia que precisava continuar, nem que fosse só por Dona Rita, por Natália, por si mesma. Naquele dia, prometeu em silêncio que ninguém mais teria o poder de diminuir o que ela sentia. Se o golpe final havia sido dado, Júlia também aprenderia a se defender, nem que fosse apenas no silêncio dos seus próprios pensamentos. Amanhã amanheceu com uma chuva fina, e Júlia sentiu o ar mais pesado do que o normal quando saiu de casa para trabalhar. O cheiro de terra molhada misturava-se ao do café passado que Dona Rita tomava devagar, sentada à mesa, já vestida de agasalho. Natália deu um beijo de despedida e seguiu para a escola. Júlia, de uniforme limpo e cabelo preso, pegou o ônibus quase vazio das 6h30, tentando afastar o sono e a angústia que grudava no peito desde aquela última sequência de humilhações. Sabia que precisava manter a cabeça erguida, que a rotina não esperaria por ela. Ainda assim, cada passo até a mansão dos Campos parecia mais difícil do que nunca. Na mansão, tudo estava calmo. Os funcionários já estavam em seus afazeres e Renato, como de costume, trancado no escritório. Júlia começou a limpeza pelos quartos de hóspedes, evitando pensar demais, mas a mente insistia em revisitar as cenas desconfortáveis dos últimos dias. A frase de Lucas, dita ao pé do ouvido, ainda latejava. O uniforme não parecia mais proteção, mas sim uma etiqueta impossível de arrancar. Enquanto trocava as roupas de cama, ouviu passos no corredor. Era Catarina, sorrindo com uma boneca na mão. Júlia, posso ficar aqui com você? Pode sim, Catarina. Só não vai bagunçar porque já está tudo limpo, viu? Catarina riu e se sentou na poltrona, balançando as pernas no ar enquanto conversava sobre um trabalho da escola. Por um breve instante, Júlia se permitiu relaxar. O som da menina falava de uma leveza que há tempos ela não sentia. Depois do almoço, enquanto recolhia as louças, Júlia percebeu Renato parado na porta da cozinha, observando a movimentação. Ele hesitou antes de falar, o que era raro. Júlia, você pode me ajudar com um problema na lavanderia? Ela assentiu, secando as mãos no avental. No corredor, sentiu o peso do olhar de Renato, mais atento do que o habitual. Quando chegaram à lavanderia, Renato fechou a porta atrás de si. Eu vi o que aconteceu com o Lucas ontem, e não foi a primeira vez que percebo que você tem carregado um peso maior do que deveria. Falou em voz baixa, sincera. Júlia ficou em silêncio, surpresa. Renato continuou. Não precisa se calar. Eu quero ouvir. O que aconteceu entre vocês? Júlia sentiu as mãos tremerem, mas respirou fundo. Não aconteceu nada, seu Renato. É só que às vezes a gente sente que nunca vai ser suficiente, que por mais que trabalhe,
Sempre vai ser só a pessoa que limpa, nunca alguém de verdade. Renato a olhou nos olhos, com uma seriedade que ela nunca tinha visto. Não é verdade. Você é mais do que pensa. Aqui dentro, quem mantém a casa de pé é você. Eu só percebi isso agora, admitiu quase sem jeito. Por um instante o silêncio pesou entre os dois. Júlia, sem saber o que responder, apenas abaixou a cabeça. Renato se aproximou e, num gesto inesperado, estendeu um lenço de tecido. Eu não sei o que dizer para consertar o que você sentiu, mas quero que saiba que não concordo com nada do que ouvi daquele rapaz. Você merece respeito, Júlia. Muito mais do que imagina. Ela enxugou uma lágrima que insistia em cair, surpresa pelo gesto, e sentiu o corpo relaxar um pouco. Obrigada, seu Renato. É difícil, sabe? A gente se acostuma a não ser vista, a não incomodar. Renato apoiou a mão no ombro dela. Eu é que agradeço por tudo o que faz aqui. Sinto muito por nunca ter olhado direito para você. Júlia sorriu tímida, mas o olhar do patrão era diferente, quase admirado. Pela primeira vez, ela sentiu que alguém a enxergava além do uniforme e do silêncio. Naquela tarde, enquanto limpava o jardim com Catarina por perto, Júlia percebeu Renato observando de longe. O semblante dele era outro, como se enxergasse não apenas a funcionária, mas a mulher por trás das tarefas diárias. Júlia se pegou pensando se talvez pudesse ser vista de verdade por mais pessoas. Andréa, sempre atenta, se aproximou e comentou baixinho. Teve gente importante te defendendo hoje. Júlia olhou surpresa. Quem? O chefe. Ele não faz isso por qualquer um, não. Júlia sorriu agradecida, mas preferiu guardar aquela esperança só para si. Na hora de ir embora, antes de pegar o ônibus, Júlia olhou mais uma vez para a mansão. Viu Renato na janela do escritório, acenando discretamente. Sentiu o peito aquecer, não de vergonha, mas de um sentimento novo. No trajeto até em casa, mesmo cansada, pensou nas palavras que ouviu e em como, às vezes, uma simples conversa pode mudar tudo o que se sente por dentro. Ao chegar, Natália notou algo diferente no rosto da irmã. Você tá mais leve hoje, Ju? Só um pouquinho, respondeu, guardando o segredo daquele dia só para si. A noite caiu silenciosa no bairro de Júlia, mas o coração dela estava inquieto. Depois daquele dia estranho, em que Renato a enxergou com olhos de verdade, era impossível voltar a ser a mesma. O jantar em casa foi mais leve. Dona Rita fez questão de preparar a sopa favorita das filhas, e Natália, mesmo cansada, inventou piadas para arrancar risadas. Júlia tentava parecer presente, mas a cabeça voava longe, cheia de perguntas e lembranças. Era difícil explicar como um gesto tão simples, como um lenço estendido e um pedido de desculpa sincero podiam mexer tanto com alguém que se acostumou a nunca ser notada. Naquela noite, não conseguiu dormir direito. O corpo queria repouso, mas a mente rodava. Na madrugada, se levantou, tomou um copo d'água e ficou um tempo olhando pela janela. As luzes da cidade pareciam distantes, como se pertencessem a outra realidade. Júlia se pegou pensando em todas as conversas que nunca teve coragem de ter, em todas as verdades engolidas ao longo dos anos, nos medos, nas vergonhas e nas pequenas alegrias que só ela sabia. Talvez o mais difícil fosse aceitar que, depois de tanto tempo fingindo força, ela só queria poder baixar a guarda. Pela primeira vez, desejou falar, só falar, sem medo de julgamento, sem precisar medir cada palavra. Na manhã seguinte, foi trabalhar com uma estranha calma. Chegou cedo, cumprimentou os colegas e se jogou nas tarefas do dia. Por volta das 11, Renato apareceu na porta da lavanderia e pediu que ela o acompanhasse até o Jardim dos Fundos, onde havia menos movimento. Os dois se sentaram em um banco de pedra, rodeados pelo cheiro doce das flores e o som distante de carros passando na rua. Por um tempo, ficaram em silêncio. Renato parecia buscar as palavras certas. Mexia nos dedos, olhando para as mãos. Sabe, Júlia,
Às vezes a gente passa tanto tempo correndo atrás de resultado, de dinheiro, que esquece de olhar para as pessoas ao redor. Eu nunca tinha parado para pensar em quem você era de verdade. Júlia abaixou a cabeça, sentindo um calor subir no rosto. Eu também nunca achei que alguém quisesse saber, seu Renato. A vida toda foi assim: trabalho, casa, conta para pagar. Meu sonho sempre foi conseguir que minha mãe melhorasse, que minha irmã tivesse oportunidades melhores. Nunca pensei muito em mim, não. Renato ouviu em silêncio, com um olhar que misturava culpa e respeito. Você já pensou em fazer outra coisa? Alguma coisa só sua? Júlia sorriu de canto. Às vezes eu penso, sim. Queria estudar mais, ter uma profissão, sei lá, ser reconhecida por algo que não fosse só limpar. Mas parece impossível. Renato ficou alguns segundos olhando para o jardim antes de falar. Você sabia que a Catarina gosta muito de você? Ela sempre diz que você tem o melhor abraço do mundo. Júlia riu baixinho, sentindo um carinho sincero pela menina. Eu gosto muito dela também. Criança vê as coisas de um jeito diferente, né? Renato assentiu. Acho que a gente, adulto, deveria aprender a ver assim. De repente, Júlia sentiu a coragem crescer. Eu nunca contei para ninguém, mas tem dias que eu chego em casa e choro escondido. Não é de tristeza, é só cansaço mesmo, de nunca poder errar, de ter que ser forte o tempo todo. Renato olhou para Júlia com uma empatia rara. Você não precisa ser forte sozinha, Júlia. Tem muita coisa que eu também nunca contei para ninguém. Fui criado para não mostrar fraqueza, mas depois que perdi minha esposa, passei a me sentir vazio, mesmo com tudo o que tenho. Os dois ficaram em silêncio, sentindo um respeito novo crescer entre eles. Era como se, ali naquele banco, não existisse mais patrão e empregada. Só duas pessoas tentando sobreviver às próprias dores. Júlia respirou fundo e falou baixinho. Às vezes, eu acho que as pessoas só querem que a gente suma, que não incomode. Renato balançou a cabeça. Eu fui uma dessas pessoas, mas não quero ser mais. Depois de um tempo, Renato sugeriu que voltassem para dentro. Antes de sair do jardim, Júlia olhou para ele e perguntou: por que o senhor nunca conversou assim comigo antes? Renato pensou um pouco antes de responder. Porque eu nunca tinha visto quem você era. Agora eu vejo. Os dois se despediram com um sorriso tímido, carregado de entendimento. Júlia voltou ao trabalho, sentindo-se mais leve, como se um fardo tivesse sido dividido, ainda que por pouco tempo. Nos dias seguintes, a rotina seguiu, mas havia um novo cuidado no olhar de Renato, uma atenção diferente. Júlia passou a perceber detalhes que antes não via. A forma como ele conversava com os funcionários, o jeito mais presente com Catarina, a vontade de escutar mais do que falar. Em casa, Natália percebeu o brilho no olhar da irmã. Você tá diferente, Ju. Mais viva. Júlia sorriu e respondeu com sinceridade. Talvez seja só porque dessa vez alguém quis saber quem eu sou de verdade. Naquela sexta-feira, a cidade parecia diferente. Júlia saiu de casa, sentindo um peso mais leve nos ombros. Quase como se alguma coisa dentro dela estivesse sendo reconstruída, tijolo por tijolo, depois das conversas sinceras dos últimos dias. O céu nublado ameaçava chuva, mas nem o tempo cinzento conseguiu esfriar a vontade de recomeçar. Na mochila, além do uniforme limpo, Júlia carregava o resto de coragem que havia conseguido juntar desde a noite humilhante com Lucas. O ônibus estava lotado e abafado, mas pela janela ela via a vida seguindo. O trânsito lento da manhã, as vendedoras ambulantes, as crianças de mochila nas costas. Quando saltou no ponto próximo à mansão, respirou fundo, tentando mentalizar que tudo poderia ser diferente dali em diante. Chegou mais cedo que o habitual e foi recebida pelo porteiro com um bom dia simpático. Entrou, sentindo o cheiro do café passado na cozinha e o barulho baixo da TV ligada na sala dos funcionários. Renato estava na varanda, debruçado sobre uma pilha de papéis.
Mas ao ver Júlia, levantou-se, ajeitou a gravata e se aproximou. Não havia formalidade no olhar dele, só uma espécie de convite silencioso para um dia que começava fora da rotina. Bom dia, Júlia. Hoje você pode me ajudar a escolher umas flores no mercado? Catarina quer arrumar um vaso novo para a sala. Júlia sorriu, surpresa, e aceitou o convite. Catarina, animada com a ideia, logo correu pegar o casaco e a bolsa da mãe, como se aquela saída fosse a aventura mais importante do mês. No carro, o caminho até o mercado foi tranquilo. Catarina falava sem parar sobre a escola, os desenhos que queria mostrar para Júlia, as flores favoritas que aprendera em uma pesquisa. Renato dirigia em silêncio, ouvindo as duas conversarem, lançando olhares gentis pelo retrovisor. Na feira, entre barracas coloridas, o mundo parecia mais leve. Júlia ajudou Catarina a escolher girassóis e margaridas, pegou umas frutas frescas e até recebeu um desconto do feirante, que elogiou o sorriso dela. Renato, atento, percebeu como Júlia era respeitada ali, como se integrava com facilidade ao mundo simples e direto das pessoas comuns. Ele viu de perto o quanto a força dela vinha de cada gesto pequeno, do jeito que cumprimentava as senhoras, do carinho com os idosos, da paciência com Catarina. Na volta, passaram por uma praça cheia de crianças brincando. Catarina pediu para parar e Renato concordou. Júlia se sentou num banco ao lado do patrão, enquanto Catarina corria com as outras crianças, feliz e solta. O silêncio entre Júlia e Renato era confortável, preenchido pelo barulho das risadas e pelo som de uma banda ensaiando ao longe. Por alguns minutos, os dois apenas observaram o movimento, cada um perdido em pensamentos. Júlia olhou para as mãos, lembrando de todas as vezes em que escondeu o que sentia, e agora, ali, sentia-se parte de algo que nunca pensou ser possível. Renato foi o primeiro a quebrar o silêncio. Às vezes, eu acho que a gente complica tudo, que inventa muros só para se proteger. Mas hoje eu percebi que quando a gente deixa cair esses muros, pode enxergar um mundo novo. Júlia sorriu de leve, sem saber bem o que dizer. O calor das palavras dele era diferente. Não tinha a frieza dos dias anteriores. No caminho de volta, o carro ficou em silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de sempre. Havia uma cumplicidade ali. Uma sensação de que algo importante tinha mudado entre eles. Quando chegaram à mansão, Renato ajudou Júlia com as sacolas, enquanto Catarina carregava os girassóis com todo o cuidado do mundo. Na cozinha, Júlia arrumou as flores no vaso com as mãos firmes, sentindo um orgulho tímido pelo resultado. Renato observou tudo com atenção, agradeceu a ajuda e, antes de sair, tocou levemente no braço dela, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra. Catarina, ao ver o gesto, apenas sorriu, satisfeita, como se já soubesse de um segredo que só as crianças entendem. Júlia saiu mais cedo naquele dia, aproveitando o convite de Renato para descansar um pouco e cuidar da mãe. O caminho de volta para casa pareceu diferente. Ela olhou para as ruas do bairro, para os muros pichados, para as casas simples e sentiu orgulho de onde veio. A força que carregava era a mesma que via em cada mulher na feira, em cada mãe apressada, em cada vizinha que lutava dia após dia. Em casa, encontrou Dona Rita dormindo, Natália revisando provas, o rádio tocando baixo. Sentou-se à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que seu mundo e o mundo dos campos não eram tão distantes assim. Fez um chá, colocou as flores frescas num copo e ficou ali, olhando a janela aberta. O céu finalmente abrindo depois de dias nublados. A vida ainda era cheia de dificuldades, mas havia espaço para a esperança. O encontro de dois mundos que antes pareciam tão distantes, agora era real, costurado por gestos simples, olhares sinceros e a coragem de ser, enfim, vista. O sábado amanheceu com o céu claro, o tipo de dia que convida a acreditar que as coisas podem mesmo ser diferentes. Júlia acordou cedo.
Mas dessa vez não precisou correr para preparar o café e sair às pressas. Ficou alguns minutos deitada, ouvindo o som da rua pela janela aberta. Dona Rita dormia tranquila. Natália já tinha saído para o cursinho. E o apartamento parecia maior, iluminado por uma luz que Júlia não lembrava de ter visto antes. Ela levantou com calma, fez um café forte e sentou à mesa, deixando a xícara aquecer as mãos. No celular, uma mensagem de Renato apareceu logo cedo. Gostaria de conversar com você, pode passar aqui mais tarde? Catarina quer mostrar uma coisa. Por um instante, Júlia sentiu o coração acelerar. Mas, diferente de outras vezes, havia mais curiosidade do que medo. Respondeu com um simples "vou sim". No caminho até a mansão, Júlia sentia o cheiro do asfalto quente, o barulho das crianças jogando bola no campinho e o vento leve balançando os galhos das árvores. O portão se abriu e ela foi recebida pelo sorriso largo de Catarina, que correu até ela, puxando-a pela mão. "Júlia, vem! Você precisa ver o que eu fiz!" gritou animada, já arrastando a faxineira para dentro. Renato esperava no Jardim dos Fundos, vestido de forma simples, sem a formalidade dos dias de trabalho. Parecia mais leve, com um brilho diferente no olhar. Catarina exibia orgulhosa um vaso de girassóis, decorado com desenhos coloridos e uma fita amarela. "Foi a Júlia que me ensinou a cuidar das plantas", contou a menina, olhando para o pai. "Agora, quero que ela venha sempre aqui em casa, não só para trabalhar." Renato riu e, com um gesto discreto, pediu que Catarina fosse buscar uma limonada na cozinha. Quando ficaram a sós, ele se sentou ao lado de Júlia no banco do jardim. "Eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu nas últimas semanas, Júlia. E percebi o quanto fui cego por tanto tempo, o quanto deixei de enxergar quem você era de verdade." Júlia ouviu em silêncio, olhando as mãos cruzadas no colo. "Você sempre foi a força dessa casa, Júlia. Não só pelo trabalho, mas pelo jeito que cuida de todo mundo. Pela coragem de enfrentar tudo sem perder a ternura. Nunca te agradeci por isso", disse ele, a voz baixa e sincera. Júlia sentiu o peito apertar, mas dessa vez não era tristeza. Era o reconhecimento que esperou uma vida para ouvir. Renato continuou: "Eu não sei se posso reparar todos os meus erros, mas quero tentar fazer diferente daqui para frente. Quero que você saiba que, a partir de hoje, você é mais que uma funcionária aqui. Catarina adora você. Minha mãe sempre elogia seu jeito de ser, e eu..." Ele hesitou, buscando as palavras. "Eu gostaria de te conhecer melhor. Não só a Júlia do uniforme, mas a Júlia mulher, com sonhos, medos e tudo que a faz única." Júlia se emocionou, mas sorriu tímida, sentindo um alívio tão grande que era quase difícil respirar. "Eu também queria ser vista assim, seu Renato. Não como a pessoa que limpa, mas como alguém que pode sonhar." Ele segurou a mão dela, num gesto natural e respeitoso. Ficaram alguns minutos em silêncio, sentindo a brisa suave, ouvindo o barulho dos pássaros e o riso distante de Catarina pela casa. Depois do almoço, Renato convidou Júlia e Catarina para um passeio no parque da cidade. Lá caminharam entre as árvores, ouviram música ao longe e dividiram um sorvete na sombra. Júlia, pela primeira vez, não sentiu vergonha de si mesma. Não importava o que os outros pensassem. Naquele momento, ela era só ela, inteira e feliz, cercada por gente que a enxergava de verdade. No fim do dia, Renato levou as duas para casa e, na despedida, disse em voz baixa: "Se você deixar, quero estar mais presente na sua vida, não só como patrão, mas como alguém disposto a aprender com você." Júlia sorriu, abraçou Catarina, agradeceu pela tarde e entrou em casa sentindo uma paz nova, como se tivesse encontrado um lugar no mundo. Os dias passaram e, aos poucos, Júlia foi percebendo as mudanças pequenas que faziam toda a diferença. Renato passou a conversar mais, a perguntar sobre a mãe dela,
a dividir com Catarina momentos simples, como cozinhar juntos ou assistir a um filme. Júlia não deixou o trabalho, mas agora fazia tudo com outro olhar, sentindo-se valorizada não apenas pelo serviço, mas pelo que era como pessoa. Natália, observando de longe, comentou certa noite: "Eu sabia que uma hora alguém ia perceber o quanto você é especial, Ju." Dona Rita, mesmo frágil, agradecia à filha por cada conquista, cada sorriso, cada novo começo. Na última sexta-feira do mês, Renato chegou em casa mais cedo, trouxe flores para Júlia e um livro para Catarina. Sentaram todos juntos na sala, dividiram histórias, riram das trapalhadas da menina e planejaram um piquenique para o fim de semana. No olhar de Júlia havia a certeza de que, por mais difícil que tivesse sido a caminhada, agora ela estava exatamente onde devia estar. Não precisava mais se esconder atrás do uniforme. Pela primeira vez, podia ser ela mesma, vista, amada e respeitada, não só pela família Campos, mas por si mesma. E talvez, só talvez, esse fosse o maior milagre de todos. Se você também acredita que todo mundo merece ser visto além das aparências, inscreva-se no canal para acompanhar histórias emocionantes como a da Júlia. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e qual momento mais tocou o seu coração.